JC apresenta o drama vivido pelas comunidades que residem nas zonas com carvão mineral na província de Tete. Impactos socioambientais provocados pela extração de carvão mineral na província de Tete. A Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, no âmbito da pesquisa dos problemas ambientais provocados pelas empresas mineradoras Vale Moçambique e Jindal África na província de Tete, nos distritos de Marara e Moatize, de modo a conhecer os impactos provocados pela extração do carvão mineral a céu aberto na província de Tete, a AJC faz o levantamento das evidências dos problemas que afetam as comunidades dos distritos de Moatize e Marara. A comunidade de Nchenga, por exemplo, que antes da instalação da empresa usava água dos rios Nhacamuaze e Xinzimba para as atividades no seu dia-a-dia, viu os rios a serem poluídos e barrados pela empresa, algo que trouxe consigo vários impactos nas comunidades. Isto porque a comunidade já não tem lugar para beberamento dos animais e só depende da chuva para a prática da agricultura. Nós, anteriormente, toda a nossa vida estava tudo bom cá na comunidade, antes de aparecer essa empresa mineradora brasileira Vale. Pomwe tidayamba khala tikhabonera lini tikhamwa madzi mukulu. Pomwe idabwera empresa Vale ndipo tidayamba kubonera. Ndipo Vale idabwera idadzagumana ife pano tikumwa madzi mukulu Xinzimba na Nhacamuaze ikhali mikulumiri. A vida está muito difícil. Poluição dos rios e bloqueio dos rios, porque antigamente nós garantíamos totalmente a nossa vida nesses rios. Os dois rios, Xinzimba e Nhacamuaze, foram bloqueados e foram poluídos. Tsono panthani ndipo adadzayamba kuxplorara malasha, adadzadzonga madzi ale. Kudzaoneka kuti madzi ale adadzadzala munyu, adadzadzala malasha. Já tikhakhana problema chani ya madzi. 2012 ndimwe idayamba bwera madzi ya munyu. Madzi ya mukulu tikhamwa, tikhafulira pantsomba mumu. Não tem onde para recorrermos ir buscar água. Kuloensene kuyambira uku até ponta ni munyu ekhekha yamba mwekalini. E cercaram com a rede, porque não tinha como os animais para irem beber água. Nós invadimos a cerca da Vale. Partimos, na verdade, por saber dos nossos direitos. Partimos para os nossos animais beber água. Em 2015, quando houve essa formação, quando apareceu a JC, e que começamos também com a construção da escola primária de Matambanhama, anexa de Nchenga. É por isso que até hoje já as crianças começaram também em 2016, 17, 18, 19, 20, 21. As nossas crianças também assistir às aulas dentro dessa comunidade. Foi graças à JC. Reassentamento ndilifuna ife pano. Tifuna apitirize basi na kumanga nyumba zathu pano show uno iwa pfatsi. As comunidades de Bagamoio, Nhanchere e Liberdade na cidade de Moatize também não ficaram de fora. Os rios Ntibo e Moatize também foram contaminados devido ao processo de extração do carvão mineral pela Vale Moçambique. Entretanto, as comunidades ao redor do rio Ntibo já não têm acesso a este curso, tendo em conta que a água foi barrada pela Vale Moçambique. Está este riacho. Do princípio era um riacho com seu percurso normal, que o riacho saía de lá de cima de Nitete e passava do Ntibo e o riacho vai desaguar no rio Rovubwe. Este rio beneficiava mais de 6.000 famílias, mas agora as famílias não têm acesso à água e torna difícil para poder construir e também, além da própria água, as pessoas também extraíam areia para a construção. Tudo isso ficou cancelado quando a mineradora Vale veio. Carregado de carabina, só que no já é de bem. Furo muzibona pano likulu kwa Vale muno tikubonera nkhani ya madzi kale pomwe wanati kubwera khamwa mukulu madzi
lero lino tikumwalini madzi momwe timbabwera bza munyu. Antes de parar os nossos riachos laborativos, antes de fechar isso tudo, sobrevivíamos normalmente. Já está sendo diferente como agora, que já não temos espaço mesmo para ir cortar lenha, para fazer de tudo. Íamos lavar lá mesmo nesses rios, já não temos nada. Lavávamos roupa, tomávamos banho. Madzi kalikati kambamo matizi abwino hazino jai mkuro kule afunga madzi yabwe ali ngati kumutekesera ngati kalekale jaikusiyana pano hazino madzi yale ambakhale atu bensuji ungaenda katunga madzi asija epa khale atu suji nepura kula jovala jani arashka anga yakwera moshira vale ngati mule Tingeanika ufa ni mapfumbi okuyokha angayamba kuphokesa mumule nyumba zisezi pamatekenyeka. Ndikuonza iyo kufikana mbumba kumedwalini sangaphwesa ni nyumba zile zikhangati zukulani zukulekenyeka zikhazinarasha nyumba zili sensi zomwe zilipo zisakuno zino rasha kutoka ari ninango simbagula nyumba imwe yavijaye nibagula nyumba tatu mhe inarasha nokuisa kule chai na keki shoka zo ari banyanzi problema ya avali timwa aribwera muno tikalibino kaveri bwino exemplari marjia kulini adadunyo nkazi na mwana ifanti kambashira marjolo ngambwire avala dabwera utinembera ya mushoge ndipo chidamao nembera kule chati dasia kumba marjolo bane basa nangu roshira bantili bakakhala ngwadi fakajera marjolo ari vala maji anganyanya mebu sivi anzo ndi kodi ulichosa ajali kambure nangu ale ya uti karibu bantu mali sofredi kati maji mfula kodi ubwere fada gona nyumba kodi tugira kufu kama kufuna cha yamba basi bizatu zimwetida zaminda za matijolo yamesho sobezo rasha kubwe ntangwa datimisa ndio basa ratu kodi uparalini basa sibanda ndokhala tikamba veriguno ntezinangu timbaenda kachita matijolo tikambaenda kalima tewe ndo merikatu wagula ngwandi kana mashamba mfupi muno agora dareletsa ulatu nkupasana kubira rente zino jai kubiza na show. No distrito de Marara não foi diferente. A empresa Jindal África, para além de não cumprir com as promessas feitas aos reassentados de Kasoka, a mineradora faz a lavagem do carvão desde a sua instalação em 2013 e isso tem afetado o rio Nyansanga, visto que as comunidades dependiam deste rio para fazerem as suas atividades diárias. Kasoka, antes vivíamos bem, capinávamos, água não era problema, mas agora quando a empresa chegou, está havendo problemas, porque são muitas promessas que a Jindal fez ou prometeu que ia cumprir, mas até agora ainda este problema nunca foi cumprido. Daozua kula kuti mukafika pa muona assentada ya pamui tem que kupasiwa posto 6 meses kuchipagali posto tidabwera kuno tonjie tibe kuziona matune adakonzewa mazinyi mukaboni alini madzi mukakonza kuno kumweko mukakonzampo dafika kuno chadi matune adaona soko kuno kunesa madzi porque kumapiri ne minda ne madzi kulibe matune yesi mazinji yadamala kufa. Há pessoas que estavam dentro da concessão. Essas pessoas que estão dentro da concessão estão a sofrer, não tem mais chambas. Água está sendo difícil. Aqui não há água neste reassentamento. E são poucas fontes de água que estão operacionais. Mas antes eles tinham feito quase 11 fontes de água. Mas até agora são 6 que estão operacionais, as outras já estão avariadas. Nyansanga ponti madzi omwe anchoka kule ku hospital nchosa malasha kule kamadzi kacho kense chaka mweko ni madzi yakusipa yokha yamba yechoka Nyansanga ate kufika kuzembezi na liyo mwepo mwanda akaveveleza ukhalibe malasha akavevena liyo awe akambadunga momo madzi pala kenda kamwa pala kutiza madimba akatiza basi sabano kulibe amwatali simu muna malasha no tempo colono vivia aqui, bebíamos água do riacho Nyansanga, tínhamos poço, temos até agora poço aí, foi fabricado no tempo colônia. Aquele poço
bebíamos toda a área de Nhansanga. Depois da empresa Jindale, veio aqui, assim, a água de carvão mineral corre por Riacho Nhansanga. Nós estamos a beber aquela água. Nós tínhamos machamba, cultivamos, bebíamos, lavamos a roupa, bebíamos os nossos gados. Era uma água saudável. A água estava estragada. Nós somos prejudicados. Já falamos, eu com o senhor líder, fomos com o líder do Xiroze, Caurabaça, Xiroze, Marara. Só que fomos lá ter com os representantes da empresa, fomos medir o carvão em si. Era de 60 centímetros, carvão no nosso riacho. Para melhor perceber os fatos de como é que a poluição acontece perante a extração do carvão mineral a céu aberto, a equipe da JC ouviu um especialista na área ambiental do Instituto Superior Politécnico de Tete sobre os impactos provocados por este processo. Os impactos verificam-se no solo, verificam-se no ar e também na água. O que acontece é que no processo de abertura daquelas cavas, não é, são usados explosivos para detonar as rochas e tal. Então, nesse processo de detonação, acontece aquilo que nós chamamos de lançamento de particulados finos. Estas poeiras não ficam apenas naquele meio onde acontece a detonação, elas são propagadas para as comunidades. As pessoas destas comunidades ficam impactadas, não é? A poluição hídrica acontece numa situação em que as poeiras também acabam se precipitando nos corpos hídricos, na água, não é? E nós sabemos muito bem que uma pequena percentagem da nossa população é que consome água tratada. Da forma como os rejeitos de carvão são depositados, eles entram em contato com água, entram em contato com bactérias, forma-se uma substância que é extremamente perigosa, uma substância chamada drenagem ácida mineira. Então, essa drenagem ácida de mina, na área de sua abrangência, quando essa substância flui para o solo, para a água, pode trazer problemas severos. Quando flui para o solo, por exemplo, ela pode criar erosão, não é? Devastação de uma área em que as árvores deixam de existir e sabem muito bem que as árvores elas têm raízes. As raízes fixam o solo e numa área que não tenha estas árvores, o que vai acontecer é que esta área vai ser propensa à erosão. Esta água do rio, por exemplo, tem um potencial hidrogeniônico em volta de 7. Então, quando o ácido afeta esta água, o pH da água reduz. Tem as espécies aquáticas também, não é? As espécies que vivem na água. Estamos a falar daquela vegetação que tem na água, estamos a falar do peixe, estamos a falar de crocodilo e hipopótamo, isto tudo faz parte do ecossistema aquático. Então, o que vai acontecer é que se o pH for muito baixo, esses animais vão deixar de existir. Teremos uma situação de passarmos a ter aqui um rio que é considerado morto. Um rio sem biodiversidade. Quando se afeta o corpo d'água, a população vai deixar de consumir esta água. Não é? A população vai deixar de consumir esta água. E se consumir, vai ter problemas sérios de saúde. Vai ter problemas, por exemplo, de encefalia, não é? Problemas em que as crianças nascem com cabeças mais grandes, não é? Vai ter problemas de dor de cabeça crónica, não é? A população vai ter problemas de doença de Alzheimer. Isto devido aos metais pesados presentes nestes efluentes. Se não tomarmos isto em conta, vamos ter problemas sérios. Essa é uma questão que é triste, não é, de abordar. As comunidades elas estão a sofrer de alguma forma pelo facto de as indústrias estarem em Tete. O tal desenvolvimento econômico não chega a ser vistoso como tal. Tem vários jovens que hoje reclamam, estão no desemprego, não é? O índice de criminalidade em Tete também subiu. Então tem vários aspectos, não é, que me levam a crer que o desenvolvimento praticamente eu não vejo. Isto até impulsiona a questão do tribalismo, a questão de xenofobia, porque tem gente reclamando, o pessoal de Tete, não é? Quando chega um indivíduo de Maputo, o pessoal já diz, veio mais um,
não é, que vai usurpar aquilo que seria a minha vaga. Não é? O pessoal de Tete tem este comentário. Mais uma vez, aqui gostava de apelar ao Governo para que levasse isto em consideração, não é? No sentido de obrigar as empresas a fazerem a gestão correta dos seus resíduos sólidos. É uma questão de seguir a legislação. Confrontada a Administração Regional da Água, ARA Centro, que é responsável pela gestão dos recursos hídricos da região centro do país, sobre a poluição dos cursos de água em Marara e Moatize, ela diz que não tem conhecimento e, apesar de ter laboratórios para fazer análise, sua base legal não permite ainda que ela sancione as mineradoras. Para tal, trabalha em coordenação com a Agência Nacional para o Controle da Qualidade Ambiental AQUA, que não possui meios técnicos para análise laboratorial, mas esta entidade pode sancionar. Sendo assim, não é possível confrontar as empresas mineradoras, apesar de saberem da situação atual da poluição. Concluindo assim que esta parceria não é eficiente e as instituições pouco se conhecem. A quem a comunidade deve cobrar pela poluição dos recursos hídricos? Aos que poluem ou aos que devem fazer cumprir com a lei? Por exemplo, em Moatize, vários foram os problemas provocados pela Vale Moçambique. Não se sabe ao certo se a nova detentora das minas de Moatize, a Vulcan Minerals, poderá assumir todas as responsabilidades deixadas pela extinta Vale. No distrito de Marara, a equipa da JC aproximou as autoridades governamentais locais de modo a saber como tem sido a colaboração entre a empresa Jindal África e as comunidades de Nhansanga e a reassentada de Kasoka. E por sua vez, o governo diz que a convivência entre a empresa e a comunidade é muito boa e salienta ainda que a empresa tem apoiado muito as comunidades, mas não foi o que a equipa da JC constatou no terreno pelas pessoas entrevistadas. As comunidades dos distritos de Marara e Moatize, na província de Tete, estão já a conviver com este cenário há mais de 8 anos. Uma das questões que se coloca é: para quando a resolução destes problemas, visto que as comunidades estão a viver e a conviver com estes cenários há mais de 8 anos? Usaore moyo ganeria Mariane we Usaore moyo ganeria Mariane we ganeria Mariane we Kuvirwa ne murume angat Jinona moyo we gushinga Usaore moyo ganeria Mariane we Usaore moyo ganeria Mariane. A JC